E aí, estudante, tá preparado? Eu sou o professor Bizu e tô aqui para te dar um recado. Venha aprender do jeito fácil. Venha ser o mais esperto. Com o método Bizu, você aprende do jeito certo. Eu tô aqui para resolver alguns exercícios com você e trabalhar um pouquinho do seu conhecimento. Bons estudos! E aí, estudante, bora resolver esse exercício aqui que vai falar um pouquinho das relações métricas de um triângulo retângulo. Ele fala assim, cada um dos itens existe uma solução diferente para o valor de y. Represente ao lado de cada item o valor, né, a fórmula de resolução. Para você que já aprendeu comigo, já sabe que tem umas técnicas bem legais. No caso, eu vou relembrar algumas. Essa primeira a gente vai usar a primeira e a segunda que a gente chama de esgoto, né? Por quê? Porque a água ela sempre escorre da chuva e desce para o esgoto, não é assim? Então, a água da chuva, que é muita água, é tudo ao quadrado, é o valor que escorre para o esgoto. Ou seja, vamos montar a equação. Y ao quadrado é igual a 16 vezes 25. Ixi, Bizu, e agora? Quanto que dá isso? Só fazer a continha, né? Não é tão difícil assim. Pensa assim, a cada 4 notas de 25 reais, nota, né? A cada 4 25 reais eu tenho 100. Então, 100, 200, 300, 400. Ou seja, né? Eu tenho 4 de 4. Tô fazendo essa conta mental, tá bom? Então, isso daqui vai dar 400. O quadrado passa para o outro lado como raiz. E aí eu vou ter y igual a raiz quadrada de 400. Quanto que é? Que número vezes ele mesmo que dá 400? Y igual a 20. Legal? Não é tão difícil, é um exercício bem legal para treinar um pouquinho das relações. O de baixo é a mesma ideia, só que agora a chuva escorre para o lado contrário. Então a água dessa chuva, ela tá aqui, o valor da chuva sempre é ao quadrado. Por que é ao quadrado, Bizu? Ué, porque eu tenho 2 esgotos embaixo, não tenho? Então, como eu tenho 2 esgotos, eu tenho que ter bastante água para o esgoto poder dividir, vamos dizer assim. Então, vai ficar y ao quadrado é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36, isso mesmo. Como dá 36, vai fazer o mesmo processo e passar como raiz. Quanto que é a raiz de 36? Essa você tem que saber, né, estudante? É 6, é isso mesmo. Molezinha até aqui? Show de bola. O terceiro já usa outra técnica. O primeiro e o segundo eu chamo de esgoto, que é uma brincadeira para ficar mais fácil. O terceiro usa a ideia de barco. Fala, Bizu, como assim barco? Ué, quando você vai construir um barco, primeiro você constrói as bases e depois você ergue a vela. Faz sentido? Então você vai usar essa lógica. Ah, Bizu, mas como que eu uso isso? Ué, primeiro constrói as bases e depois essas bases tem que ser igual o valor da vela. Eu não tenho uma vela só no barco, né? Tem que ter uma de cada lado. Então esse fica fácil também. Eu vou ter o valor da vela ao quadrado, porque eu tenho que ter 2 velas. É igual às bases do barco multiplicadas. Olha, rimou. Então 4 vezes 16 dá 64. O mesmo processo. A gente vai acostumar, né, a fazer esse negócio de passar o outro lado como raiz. Então vai acostumando. E a raiz de 64 é... Raiz de 64 é 8. Ó, pra você ver que legal. Tá ficando bonitinho até, né? E o último, o mais doido de todos. Esse eu gosto de chamar de técnica da chuva, ou do guarda-chuva. Porque a chuva é o seguinte, ó. O guarda-chuva, né? A base sobe e escorre para os lados. Doido, né? Então, ó, vou repetir porque fica meio confuso. Então, você começa na base, sobe, escorre para os lados. Fechou? Chamo de técnica da chuva porque se você seguir essa sequência, você vai montar a equação com essa sequência. Então, a base vezes sobe igual escorre para os lados. Então, você vai montar essa equação ficando mais fácil do que ficar decorando aquele negócio de A vezes B igual a C vezes D. Esse você se confunde todo. Então, essa é uma técnica, agora vamos resolver. O 5 está multiplicando, mas vamos fazer aos poucos? Vamos deixar o 5 aqui e vamos fazer a conta do lado de lá, a 12. Agora eu pego o 5 e passo ele dividindo. Então vai ficar y igual a 12 sobre 5. Quanto que é 12 dividido por 5? Nossa, Bizu, vai dar conta quebrada. Dá, mas dá pra fazer, viu, gente? Que é redondinha, bonitinho, dá 2,4, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunte. E é isso, bons estudos. E aí, estudante, bora pra mais um. Glorinha calculou os valores de H, M e N do triângulo que a gente tá vendo aí que é retângulo, né? Qual é a soma dos valores encontrados pela Glorinha? Então eu preciso calcular mais de uma regrinha, né, nesse caso. Então já escolhi, qual que a gente vai calcular primeiro? Você escolhe, tá bom? Eu vou relembrar um pouquinho dos nomes com vocês, então vamos lá. Opa, que tá meio grosso esse negócio. Deixa eu dar uma afinada melhor. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro usando a técnica da chuva, tá bom? Que eu chamo de chuva com vocês. Por quê?
Porque eu começo do chão, sobe e escorre para os lados. Legal? Então é uma chuva meio louca, né? Ela começa do chão, sobe a parede, escorre para os lados. Fechou? Então vamos escrever essa lógica, né? O chão vezes a parede é igual a escorrendo para os lados. Legal? 6 vezes 8 dá 48, certo? Então vai ficar 10 vezes H igual a 48. Se eu passar o 10 dividindo, por quê? Porque ele está multiplicando. Eu vou ficar com H igual a 48 dividido por 10, que dá 4,8, né? A regrinha aquela uma lá de quando eu divido por 10, multiplico por 10, é só andar com a vírgula. Show? Vamos fazer outra, tá? Vamos fazer qual? Agora você pode escolher. Pode fazer o do esgoto escorre e pega a base. Posso fazer do outro esgoto pro outro lado. Também posso fazer, agora que eu tenho a ideia, eu posso tentar fazer o barco também, né? O barco que sobe assim. Mas ok, você vai escolher. No caso, como sou eu que estou escolhendo, eu vou escolher o esgoto, pode ser? Então vamos lá, vou fazer as 3 pra gente lembrar. Então o esgoto, e a gente vai pegar o quê? Esse lado aqui. Então esse lado ao quadrado, que é a chuva que escorre pra cá, ela desce para esse esgoto e para esse esgoto. Fechou? Então vai ficar 6 ao quadrado é igual a m vezes 10. 6 ao quadrado dá 36. E m vezes 10 dá 10m, né? O 10 está multiplicando, passa para o outro lado, já pegou a ideia, né? Dividindo e esse valor vai dar 3,6. Show? Sem dúvida, sem problema, né? Então vamos lá. Opa, deixa eu deixar esse negócio reto aqui. Aí. E o último, vamos usar o último para a gente fechar com chave de ouro. Vamos usar deu bug. O esgoto, a chuva, tá faltando só uma, né? Falta a gente utilizar o famoso barco. Então, a gente vai usar o barco para relembrar o conceito também, porque é legal a gente treinar tudo, tá bom? Então, o barco a gente vai fazer como? A gente pega a base, né, o chão, a gente monta primeiro o chão do barco e depois a gente issa as velas. E são 2 velas, então a gente tem que lembrar aqui que é 2 velas. Fechou? Então, vai ficar como essa loucura aqui? Então, o nosso barco vai ficar m vezes n é igual a altura ao quadrado. Peraí, Bizu, você já não sabe o valor de n e já não sabe o valor de m ou de h? Então vamos substituir, né? Aqui é 3,6, aqui é n, eu quero descobrir, e aqui é 4,8 ao quadrado. E aí você vai calcular isso daqui e vai falar, nossa, eu tenho uma resposta, vai ser exatamente esse caminho, vai dar uma resposta, exatamente se você quisesse usar o esgoto de novo, que eu acho um caminho bem mais fácil. Eu gosto de mostrar só como uma forma de revisão. Então, o esgoto, nesse caso, eu vou usar a mesma ideia, só que eu vou fazer por outro lado. Então, a água aqui escorre para esses 2 esgotos, tá bom? Então, vamos montar a regrinha, como é que fica? Fica 8 ao quadrado é igual a m, ou n agora, é igual a n vezes 10. Quanto que dá? 64 é igual a 10n, passa o 10 dividindo, n é igual a 6,4. Se você fizesse no processo do barco, daria a mesma resposta, daria o mesmo valor. Só tem uma diferença, daria mais trabalho, né? Você já percebeu que ali você vai ter número com vírgula ao quadrado, isso vai dar uma loucura. Mas como ele pede pra gente a soma dos valores, falta só a gente somar. Então vamos lá, quanto que é 3,6 mais 6,4? Bizu, essa é fácil, isso daí dá 10, né? Mais 4,8 vai dar 14,8. Alternativa C de certinho, tá bom? E aí, estudante, bora pra mais um? Eu sei que essa daqui assusta um pouco, porque você olha e fala, poxa, que tanto de texto. Sim, já gastar mais tempo lendo do que resolvendo. Mas vamos dar uma simplificada, tá bom? Então ele fala assim, a erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas, e principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. A imagem mostra uma fenda no solo proveniente da erosão. A maioria das questões de vestibulares são informativas, então elas querem te ensinar alguma coisa ao mesmo tempo que cobram algo de você. Então é normal ter esse textinho para te orientar, te ensinar alguma coisa, tá bom? Vai se acostumando. Agora vamos para a parte da questão que realmente importa. Para determinar a distância entre os pontos A e B, opa, ele já me deu o que eu quero. Então, A, vamos grifar aqui, e B, eu quero saber essa distância aqui, ó. Que não vai dar pra ver assim, vou ter que marcar com essa. Aqui, ó. Eu quero saber essa distância. Então, já vou colocar aqui X, tá bom? Porque é o que eu vou querer descobrir. Show de bola, bora lá. Pode-se afirmar que os triângulos AFC e EFD, ou seja, os 2 triângulos que formam ali, né, os triângulos de ladinho, são triângulos, né,
Já sei que são triângulos, então não tem nenhuma retinha torta, é tudo reto mesmo, legal. O ponto E pertence ao segmento AF, o D pertence ao segmento CF, tá descrevendo para mim o desenho que tá ali embaixo. Os pontos CD e F pertencem ao terreno plano, blá blá blá. As retas A e C e E e D são paralelas. Opa! Se são paralelas essa reta e essa reta, significa que eu tenho alguma coisa aqui parecido com o que a gente chama de teorema de Tales ou semelhança de triângulos, depende aí de como que está o seu conteúdo. Mas se são paralelas, significa que esse pedaço é proporcional a esse e este pedaço é proporcional a esse. Então eu tenho uma lógica aí. Ou as bases também são proporcionais, né? Então eu vou tentar utilizar disso para resolver esse exercício. Show? Aí ele me dá no finalzinho o que mais importa, que é os dados da questão. Então eu vou diminuir a espessura da caneta e vamos anotar os dados. O BC vale 5. Então vamos colocar aqui, BC, a parte de baixo, vale 5. O CD, que é aqui do ladinho, vale 3. O DF vale 2 e o ED vale 4,5. Show! Agora repara no seguinte, eu vou marcar de duas cores diferentes para ficar bem visível. O triângulo pequeno, que nada mais é do que esse daqui, é o triângulo que eu pintei de azul. Ele é semelhante ao triângulo grande, que eu vou marcar de roxo. Percebe? Bizu, mas por que ele é semelhante? Ué, porque ele tem um ângulo igual, né? E ele me deu outra dica, ele falou que os lados da base são paralelos. Então significa que esse ângulo é igual a esse, pela técnica do escorregador, lembra disso? Ou seja, são semelhantes. Como são semelhantes, eu posso usar teorema de semelhança. Como assim, Bizu? Eu posso falar que um lado é semelhante ao outro. Quer ver? Ó, vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui pequeno e grande. E a gente vai colocar as proporções. Então vamos lá. A base do pequeno, que seria esse lado aqui deitadinho, vale 4,5. Show? Então vou colocar aqui. Base do pequeno, 4,5. A base do grande vale x mais 5. Isso por quê? Ué, porque x é um pedaço, 5 é o outro, eu juntei os dois, x mais 5. Agora vamos para a lateral. A lateral do pequeno vale 2. Então vou colocar 2. E a lateral do grande vale 2 mais 3. Olha os dois. Então vale 5. E agora, Bizu? Ué, eu tenho uma regrinha de 3. Vamos multiplicar para ver como é que fica. 2 vezes tudo isso, vou colocar 2 vezes tudo isso é igual a 5 vezes 4,5, que dá 22,5. Faz aí na conta para você matar a curiosidade. E agora, só fazer conta, né? Não esquece do parênteses por causa da distributiva, tá? Então vai ficar 2x mais 10 é igual a 22,5. Passa o 10 pro lado de lá, vai ficar quanto? É isso mesmo, né? Vai ficar 2x é igual a 12,5. Agora só falta passar o 2 dividindo, né? E aí vai ficar x é igual a 12,5 dividido por 2. Vai ter que fazer essa continha na mão, mas pelas alternativas já fica fácil. 12 dividido por 2 dá 6. Então isso daqui vai dar x é igual a 6, quanto que é 50 centavos, né? Meio, 50 centavos dividido por 2. Não é 25 centavos? Então 6,25 é a nossa resposta. A alternativa, letra A, de amor. Bons estudos, viu, gente? E aí, estudante, bora para mais uma, e essa daqui é do ITA. Então essa daqui é muito boa, bora lá. Seja ABC um triângulo retângulo, cujos catetos AB e BC medem 8 e 6. Legal, vamos fazer o seguinte, já que ele me disse os valores, vamos usar esse triângulo que coloquei aqui na imagem para ficar mais fácil de visualizar, os lados e os valores, tá bom? Como o B está nos dois segmentos, eu vou colocar o B aqui. E aí vai ficar A, B e C, pode ser? Então ele falou que o triângulo é retângulo e os catetos AB e BC medem 8 centímetros e 6 centímetros. Legal, respectivamente. Se D, opa, ele criou um ponto D, então eu vou colocar esse ponto D sobre AB. Então eu vou escolher um ponto aqui, sei lá, pode ser mais ou menos aqui, sobre AB. E o triângulo ADC, então o triângulo AD e vai até C, ele é um triângulo diferente, né? Ele é um triângulo isósceles. Ser isósceles nos dá uma propriedade muito interessante, que é dois lados dele são iguais. Como não posso dizer que a hipotenusa é igual? Por que, Bizu? Ué, porque a hipotenusa é sempre o maior lado, então não faz sentido eu ter um lado dentro do triângulo maior do que a hipotenusa, ou igual. Então, por isso, só me sobra dizer que esse lado é igual a esse lado, tudo bem? E aqui é o meu ponto D, deixa eu deixar anotado aqui. Legal.
O que é interessante é que ele pede pra gente a medida de AD. Então eu vou colocar aqui, se o que ele pede é AD, eu vou chamar de x. E o meu x também tá aqui, ó, não tá? Nada mais é do que a hipotenusa do meu triângulo BCD. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar aqui do ladinho. Não vai ficar perfeito porque eu não sou formado em desenho, mas dá pra entender bem. O meu triângulo BCD. Então eu criei o pedacinho. Eu tirei este recorte aqui da figura. Então vamos colocar os lados. Aqui vale 6 centímetros. Aqui vale x. Por quê? Se é isósceles, o AD é o mesmo valor. Então se é x embaixo, é x em cima. E a parte de baixo eu não sei. Mas eu sei que tudo vale 8, certo? E eu sei que esse pedaço aqui vale x. Será que eu não posso dizer que a parte de baixo é 8, que é o total, menos x, que é o que eu tirei? Faz sentido, né? Peraí, Bizu, isso daqui não é um triângulo retângulo? Então dá pra mim usar o tio Pete. Tio Pete é o famoso Pitágoras, né? Então a gente vai utilizar nesse exercício, essencialmente, só um teorema. O teorema de Pitágoras, que é um dos mais famosos e um dos que você mais utiliza. Então bora lá. O teorema de Pitágoras fala o seguinte. O hipotenusa ao quadrado, que é sempre o lado maior, né, que está oposto ao de 90 graus, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então vamos lá. X ao quadrado é igual. Um lado ao quadrado, 6 ao quadrado, mais o outro lado, 8 menos x ao quadrado. Fechou? Agora é só resolver essa bagunça toda. Então vamos lá. X ao quadrado é igual. 6 ao quadrado dá 36. Aqui você tem um produto notável. Lembra do quadrado perfeito? A gente vai fazer assim, o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo e depois o quadrado do segundo. Pode ser? Então vamos lá. O quadrado do primeiro, 64. 2 vezes o primeiro, 2 vezes 8, 16. Vezes menos x, então menos 16x. Uau, cansativo, hein? E o quadrado do segundo, então x ao quadrado aqui no final. Você fala, Bizu, e se eu esquecer disso? Calma, não tem problema. Se você esquecer deste processo, você pode usar o famoso chuveirinho. Porque o que significa um valor ao quadrado? Não é ele vezes ele mesmo? Não é isso? E aí você faz o famoso chuveirinho aqui, sai multiplicando, tem um trabalho lascado e boa sorte. Tá bom? Então, se não lembrar, pode usar o chuveirinho. Fechou? Então, vamos continuar a nossa conta. Eu tenho x quadrado dos dois lados. Então, ó, tchau. Vamos resolver esse negócio que já ficou melhor, né? O 16 tá negativo aqui com o x. Eu vou jogar ele pro outro lado. Vai ficar positivo. Então, vai ficar 16x é igual a... Quanto que é 36 mais 64? Ficou muito bagunçado? Vou escrever aqui embaixo. Ó. 36 mais 64. Isso vai dar 100. Então, vai ficar 16x igual a 100. Posso passar o 16 dividindo? Vai ficar quanto? Vai ficar x é igual a 100 sobre 16. Poxa, Bizu, não tem essa alternativa? Claro que não, né, gente? A fração, se não for simplificada, não é uma boa fração. Dá para simplificar por 4? Acho que dá, não dá? Então vamos ver. X vai ficar igual a 100 dividido por 4 dá 25. E 16 dividido por 4 dá 4. Então isso daqui vai dar 25 quartos, que é a alternativa letra D. Deu certo. Fechou? Bons estudos, uma questãozinha do ITA aí pra você. E aí, estudante, bora pra mais uma. Um prédio de 15 metros de altura projeta uma sombra de 20 metros, igual tá no desenho, tá bom? Sobre o piso horizontal, plano, blá blá blá. A máxima distância que uma pessoa de 1,80 m de altura pode se afastar do prédio para que continue totalmente a sua sombra. Você fala, Bizu, calma, Bizu, já buguei nessa loucura. Então, vamos entender melhor? Ele me falou que a altura do prédio é 15. Ele falou que a sombra que o prédio faz é 20. Opa, tem uma proporção. Quer dizer que o sol tá lá atrás, né? Porque ele tá deixando uma sombra maior que a altura do prédio. Então, é aquele negócio quando você vê aquela sombra sua gigante na rua, é porque o sol tá quase se pondo, tá lá no final do dia. E aí tem um doidão aqui, que ele tá andando, só que ele lembrou que ele fez progressiva. E se ele sair no sol vai queimar o cabelo dele. E aí ele falou, opa, eu só posso andar até a sombra do prédio. Então, digamos que você tá vendo esse carinha doidinho aqui, ele pode vir, teoricamente, até essa pontinha aqui, concorda? Porque se ele passar disso, pronto, sol na cabeça, lascou. Então, ele vai ter que ficar nessa sombra. A dúvida é, a que distância ele pode ficar que ele ainda vai estar na sombra? Faz sentido? Então, a minha dúvida é,
Digamos que aqui seja o ponto que ele esteja. Você concorda que vai formar dois triângulos retângulos semelhantes? Por quê? Tem o mesmo ângulo, ambos têm 90 graus. Então tem semelhança pelo método AA. Ângulo, ângulo. Fechou? Legal. Vamos fazer então o critério de semelhança. Para fazer semelhança eu sempre uso o quê? O pequeno versus o grande. Pode ser? Então vamos lá. A altura do pequeno é 1,80, é a altura da pessoa. Então, vou colocar aqui, pequeno, aquela regrinha que a gente já aprendeu, já acostumou, já até cansou de usar. E grande. Então, bora, vou deixar afinar minha caneta. Aqui, melhor. Então, o pequeno, a altura dele é 1,80. O grande tem altura 15 metros. Fechou? Agora, vamos para a base, né? A base do grande mede 20 metros. Mas a base do pequeno eu não sei, concorda? Eu sei que este pedaço aqui vale X. E o todo vale 20. Ah, você já pegou a ideia, né? Já tá se acostumando. Toda vez que eu tiver o todo e o pedaço, o que sobra é o todo menos o pedaço. E aí vai ficar 20... Nossa, aqui 2, calma aí. E aí vai ficar 20 menos x. Por quê? Ué, 20 é o total, x é o pedaço. 20 menos x é o que eu quero, concorda? Então agora é só multiplicar em cruz. Vai lá. Vai dar uma continha doida, mas vale a pena. Então vai ficar 15... vezes 20 menos x é igual a 20 vezes 1,80. Tudo bem? Agora olha que loucura, eu vou ter que fazer essa conta, tá? Então, não esquece da distributiva, eu já falei isso no outro vídeo, então não esquece. Então vai ficar 300, né? Menos 15x igual. Você fala, poxa, bizu, conta com vírgula, eu odeio isso. Calma, gente. Olha o truque, pega o bizu pra você poder se acostumar. Apaga o zero e anda uma vírgula, um número com a vírgula. Vai ficar a mesma coisa que 2 vezes 18. Qual que é mais fácil? 20 vezes 1,80 ou 2 vezes 18? Já sei sua resposta. 2 vezes 18 é 36. Bem mais fácil, né? Então acabou sua conta aqui. Agora você vai fazer o quê? Você vai isolar, né? Você vai passar o 300 para lá. Então vai ficar menos 15x é igual a 36 menos 300. Quanto que dá isso? Um número grande, é isso mesmo. Vai dar menos 15 e faz essa continha. Quanto que dá? 264, tá bom? Agora o 15 está multiplicando, passa dividindo. Não vai cair na pegadinha de falar, o 15 está negativo, vou passar positivo. Não, é sempre a operação que ele estiver fazendo com o número. Isso tudo aqui, ó, é um número só, tá bom? Então ele vai passar todinho dividindo. Eu vou escrever para você ver o que acontece. Então vai ficar menos 264 dividido por menos 15. Olha que legal, os dois estão com menos. Como que é o jogo de sinal mesmo? Menos com menos fica... Ah, fica mais. Tá vendo? O menos é para isso mesmo, ele é para fazer uma parte da conta. Então agora quanto que é 264 dividido por 15? Tá, isso leva tempo, né? E isso você sabe fazer, eu espero, tá bom? Mas isso vai dar um valor exato, tá bom? Isso vai dar 17,60 metros, que é a alternativa A de acerto. É isso, tá bom? E aí, estudante, bora para mais um exercício? Esse é mais simples, esse é mais fácil, esse é pra gente fechar com chave de ouro. Ele fala assim, a figura mostra um edifício de 15 metros de altura com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligadas ao topo do edifício. Show! O comprimento dessa escada, opa, ele quer saber o comprimento da escada, então ele quer saber quanto que é a escada daqui até aqui. Ele quer saber esse x, tudo bem? Deixa eu fazer uma linha mais reta, né? Então, aqui você já tem ideia, pelos exercícios que você tem visto a gente resolvendo, e pelo que você já aprendeu em escola, em cursinho, você sabe que o que a gente quer descobrir é um triângulo retângulo. Então, nada mais do que eu vou pedir é o teorema de quem? Do nosso famoso e colega querido teorema do tio Pitt. Legal? Tem que colocar aqui tio Pitt, para você não esquecer dele, porque ele você usa demais. Você vai usar o teorema do tio Pitt. Então, já que a gente vai usar isso, como que é o teorema mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual o lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Agora a gente vai treinar um pouquinho de contas de cabeça, tá? Então vai se acostumando. X ao quadrado, quanto que é 8 vezes 8? Isso você sabe, 64. O 15 você pode não saber.
Mas vai acostumando, porque do 11, 12, 13, 14 e 15 é muito cobrado em Unesp, FUVEST, então você tem que ter isso já de cabeça para ganhar tempo. Isso daqui dá 225. E agora vamos lá, x ao quadrado é igual a 289. Gente, esse daqui é um exercício muito sacana. Sabe por quê? Porque você olha e fala, tá, agora eu vou fatorar, né? Vou pegar o 289 e vou dividir. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, nem por 7, nem por 9, nem por 11, nem por 13. Isso daqui te deixa frustrado, porque você começa a falar, caramba, eu fiz alguma coisa errado. Mas não, tá bom? O 289 é um número quadrado perfeito, ou seja, é um número que quando eu elevo ao quadrado, ele dá exatamente 289, e por coincidência também é um número primo. Então significa que você pode tentar dividir por qualquer outro que não vai dar, porque só dá para dividir por um e por ele mesmo. Então a melhor forma de resolver essa questão quando você chega aqui é você olhar para essas benditas alternativas e pensar qual delas ao quadrado dá 289. Eu já sei que não é o 15, porque o 15 dá 225. Justo? E também não é um valor menor, porque do 225 vai ser um valor menor, o 12 ainda menor, 144. Então só pode ser o 17, o 20 e o 30. O 20 vezes 20 dá 400. Opa, passou demais. O 30 também. Opa, só sobra uma alternativa e é exatamente a alternativa certa. X vezes, 17 vezes 17, ou seja, ele vezes ele mesmo, dá exatamente 289. Então a nossa alternativa é a questão letra D de deu certo. Fechou? Bons estudos.